reverendíssimos diáconos, irmãos e irmãs, estamos no último domingo do tempo litúrgico, do ano litúrgico. Esta é a última semana antes de iniciarmos um novo ano na liturgia da Igreja, com o tempo do Advento, que nos prepara para o Natal de Nosso Senhor. E este último domingo ele é consagrado como dia solene para proclamar Jesus Cristo, Rei do Universo, aquele no qual todas as coisas começam e para o qual tudo caminha. Ele que está acima de tudo e de todas as coisas criadas neste mundo e também na eternidade. Ele reina. E proclamar Jesus como Rei do Universo, o Papa Pio XI foi quem decretou esta solenidade, esta festa lá em 1925, quando o paganismo, o secularismo começou a dominar e estava também entrando na igreja. Os poderes do mundo começaram a se tornar muito vistosos. Então, a igreja proclamou: o mundo tem seus poderes. Na história se levantam os líderes e caem com muita facilidade. Porém, existe um reino que é para sempre. É o reino de Cristo. E nada se sobrepõe a ele, e nada se coloca acima deste reino de Cristo. Neste mundo, nós vamos encontrar muitos reis, muitos poderes, mas é necessário compreender: Cristo reina sobre esses poderes também. Podemos pensar no homem mais famoso, mais importante, mais poderoso da terra, pois a vida dele está nas mãos de Deus. Pois mesmo com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza ou influência, não é imortal. É um ser humano como todos os outros seres humanos, cuja vida vai encontrar um fim, cuja história vai desaparecer. Talvez fique lembrado nos livros de história, se é que vão existir daqui a um tempo livros de história. Mas são poderes passageiros, são personagens que se levantam e desaparecem com muita facilidade. Somente Cristo permanece, tudo passa. Nós já ouvíamos na liturgia da semana passada. E proclamar o reinado de Cristo, assim como nós rezamos: venha a nós o vosso reino. Que reino? O que é o reino de Cristo? O reino de Cristo ele se faz não de forma ostentiva como os poderes desta terra, mas o reino de Cristo começou com pescadores, com os cobradores de impostos, com prostitutas, com gente da qual nós não gostaríamos muito de nos misturar. Gente que, se nós fôssemos escolher para fundar alguma coisa, seria como um menininho ruim de bola, o último a ser escolhido para o time da escola. Mas foi exatamente esses que Jesus escolheu para com eles iniciar um reino do céu aqui na terra. E como é que isso se deu? Abrindo corações. O pescador abriu o coração para Cristo. Cristo entrou e reinou no coração de um pescador. Um cobrador de impostos abriu o coração para Cristo. Cristo entrou e naquele coração reinou. Aquela mulher pega em flagrante adultério
abriu o coração para Cristo, Cristo entrou e ali reinou. E assim, tantos outros ao longo da história, homens e mulheres como eu e como você, que abriram o coração, ele entrou e reinou, e o reino de Cristo começou a existir nesta terra, dentro de cada ser humano que abriu o coração para ele. E nesta solenidade, queridos filhos, a grande pergunta que nós podemos nos fazer é: tenho aberto o coração para Cristo, para que Ele reine na minha história, para que Ele entre na minha vida, para que Ele seja o centro de tudo na minha história? Ou ainda somos escravos dos poderes desta terra? Porque este mundo ele vai sendo dominado. Os poderes eles vão se levantando, e com toda a tecnologia que hoje nós temos, vão exercendo influência sobre as pessoas. E de repente, nós vivemos numa sociedade aonde o ser humano tem se tornado um fantoche nas mãos de um sistema que faz com o ser humano o que quer, gato e sapato, usa e abusa e depois joga fora. Eu lembrava hoje pela manhã na Santa Missa, quem somos nós para esta sociedade? Porque eu e você não passamos de um número. Você chega num escritório, você chega no aeroporto, você chega numa agência bancária, olham para a sua cara e quando antigamente chamava você de fulana do fulano, né? Ciclana do ciclano. Quem é você? Ah, eu sou fulano, filho de ciclano. Hoje não. Hoje olham para a sua cara e dizem CPF, por favor. Porque é o que você significa para esse mundo. Você é apenas um acumulado de números. Nada mais do que isso. Nada mais. Você dizendo o seu CPF, pronto. Porém, nós precisamos hoje proclamar que aquele que reina sobre nós nos conhece pelo nome. O meu e o seu nome está escrito na palma da mão do Rei do Universo. Nos conhece como filhos, nos ama com um amor eterno, nos olha como Deus misericordioso e não como um poder que quer nos oprimir e nos escravizar. Nos olha como filhos, nos ama e nos faz livres, nos liberta. Nos liberta. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos ama. Nós temos um Deus que ama de verdade, com coração, com vontade, com sentimento. E que quando nós proclamamos que Ele deve reinar sobre nós, não é com tirania, como os poderosos da terra, mas que é com amor. A maneira de Cristo reinar sobre nós é nos amando. E geralmente isso acontece quando a gente menos merece. Quando a gente menos merece. É a hora em que Ele mais nos ama para dizer, viu, você é meu, viu? Você me pertence. Você permitiu que eu entrasse no seu coração, você permitiu que eu reinasse na sua vida, então deixa eu te amar, até mesmo nessa hora em que você merecia ser castigado, sabia? Me permita. Esse é o reinado de Cristo, que nos faz livres e que nos ensina a caminharmos nesta terra
sabendo que Ele é Rei do universo. Então, se nós o encontramos aqui, nós também o encontraremos na eternidade, que não é apenas para este mundo, que não é apenas para este tempo que nós vivemos, não. Ele reina sobre todo o universo, aqui embaixo no céu, aqui embaixo na terra, lá em cima no céu. E por isso Ele nos chama hoje: permite que eu reine sobre vós? Permita que eu entre em seu coração e eu reine na sua vida, porque aí então nós poderemos criar mais expectativa, viver com mais esperança de eternidade. Porém, queridos filhos, para que Cristo reine, nós vamos ter que tirar algumas coisas do trono. Nós vamos ter que destronar algumas coisas na nossa vida. Porque existem muitos reizinhos, muitas rainhazinhas, coisas, pessoas que a gente vai colocando num verdadeiro trono, numa redoma dentro da gente, que vão determinando a nossa vida, que vão determinando nossas atitudes, que vão nos mudando de acordo com o seu bel prazer, que começam a reinar na nossa vida, não com o amor com que Deus nos tem, que nos faz livre, mas não com um amor que sufoca, com um amor que escraviza. E quantos de nós aqui hoje, para que Cristo reine, precisamos nos libertar de alguns poderes que nos escravizam? Não tem como ter dois tronos dentro de nós, apenas um é que existe. E não tem como Cristo sentar no trono do centro do meu e do seu coração, enquanto nós colocamos outros e outras coisas, pessoas sentadas nesse trono. E vivemos a nossa vida girando em torno disso. Cuidado, muito cuidado. Porque esse Deus que nos fez livres, muitas vezes com tristeza, nos assiste sermos amarrados por coisas tão bobas, tão tolas, para não dizer até mesmo absurdas. Sabe aquela imagem do elefante que foi domesticado no circo, que cresceu com uma corrente amarrada nas patas e de repente agora é amarrado por um fio de barbante? Tem muita gente que é assim. Filhos de Deus com uma força que até mesmo desconhece, mas que está preso e amarrado por situações tão efêmeras na vida. Para que Cristo reine, nós temos que nos libertar daquilo que nos escraviza. Os poderes deste mundo, cuidado, que eu volto a dizer, para esse mundo você é apenas um amontoado de números. Cuidado para que esse sistema não domine sua vida. Cuidado para que essas ideologias que nascem e pipocam todos os dias e que tentam se reinventar para continuar existindo, que elas vão passar, viu? Elas vão passar. Elas se levantam hoje, fazem o estrago que podem, 2, 3 anos depois já não existe mais, aí é outra que tem que nascer. Atraem seus adeptos, escravizam o máximo que podem, usam tudo o que podem, depois se acabam e deixam os rastros de destruição. É preciso permitir que se levante o reino de Cristo, o reino de justiça e de verdade, o reino de santidade e de amor, o reino de paz, como nós vamos ouvir no prefácio da oração eucarística de hoje. Permitir que Cristo reine
para que assim então possamos viver não como escravos de um sistema, mas como filhos livres de Deus. Filhos livres de Deus. Nós não podemos nos permitir, amados, não podemos nos permitir. Cristo nos libertou a preço de sangue. O meu e o seu rei morreu para que eu e você fôssemos livres. E de repente a gente está sendo amarrado. Ai, padre, fulano acho que está amarrado. Não, está todo mundo amarrado. Amarrado pelas ideologias e pelo sistema que tem tentado reinar sobre nós. Tentando tirar Deus da nossa vida, tentando tirar Deus das nossas famílias, tentando tirar Deus da vida da sociedade. Ou o que é essa perseguição religiosa? Senão um sistema que quer dominar sobre o reino de Cristo. Pois talvez esteja faltando homens e mulheres que se levantem para dizer: na minha vida e na minha fé, sistema nenhum mexe. Na minha vida reina Deus. Na minha vida reina Cristo. Na minha casa, na minha família, sistema nenhum entra para ensinar o que eu tenho que falar ou o que eu tenho que deixar de falar para os meus filhos, o que eu tenho que ensinar ou o que eu tenho que parar de ensinar. Dos meus filhos cuido eu. Está faltando pai e mãe que se levante para dizer: na minha casa reina Cristo e Cristo me fez livre para educar os meus filhos como eu devo educar, e não existe sistema que possa me impedir disso. As forças desse mundo só se levantam porque os filhos de Deus se acovardam. Mas se nos alistarmos na trincheira do exército de Cristo, para dizer: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, os poderes deste mundo começam a tremer. Pois há pouco tempo eu pregava nesse presbitério: diante da grandeza de Deus, o leão se torna um gatinho. O problema é que os filhos de Deus estão se tornando passivos demais. Nós estamos vendo a onda deste mundo avançar. E o máximo que alguns estão fazendo, precisamos rezar. Sim, precisamos rezar, mas precisamos também proclamar: na minha vida reina Cristo e ninguém mais. Na minha casa reina Cristo e ninguém mais. Nesta paróquia reina Cristo e ninguém mais. Precisamos proclamar no acampamento: reina Cristo e ninguém mais. Força e poder nenhum pode reinar aonde Cristo reina. E se estiver reinando, é porque tiramos Cristo do lugar dele. Que se levante a geração. Os faquistas estavam cantando agora à tarde lá em São Miguel Arcanjo. Um exército de sentinelas que anuncia a chegada do sol. Que sejamos nós, as sentinelas do amanhã, que anunciam a chegada do sol, que é Cristo, para que ele reine sobre tudo e sobre todos, porque ele é o único que nos enxerga como filhos e nos ama como somos. E ele é o único que, depois de terminado a grande jornada na tribulação desta terra, irá reinar no céu sobre nós e sobre todas as coisas. Amados e amadas, que Cristo reine em nosso coração e assim nós possamos dizer: Jesus, o Senhor não tem muita sorte não. Quando nasceu, seu trono foi uma manjedoura. Quando morreu, seu trono foi uma cruz. E agora, o seu trono é o meu coração. Não é perfeito. Talvez não seja o coração mais puro, mais limpo, mais santo, mais bem preparado. Mas ele é seu. Ele é seu. Como aquela manjedoura foi sua, e aquela manjedoura nunca mais foi esquecida.
como aquela cruz um dia foi sua e aquela cruz nunca mais foi esquecida, o meu coração também é seu, e que ele não seja esquecido e que eu possa ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.